E aí, família, muito boa noite, saudações tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Quintal Tricolor. E hoje a gente está aqui para falar de um assunto muito sério, um assunto que já vem tirando o sono de alguns torcedores já faz algum tempo, que são sobre as escolhas que a CBF faz para árbitros que irão apitar a partida do Fluminense, umas escolhas bem contestáveis pela parte do Fluminense, porque seguidamente temos tido árbitros que interferem bastante na partida e criaram algumas polêmicas já bem antigas e outras bem recentes, o que interferem diretamente no resultado de campo do Fluminense. Vocês que me acompanham há mais tempo sabem que eu não sou de ficar falando muito sobre arbitragem, porque para mim o time que quer ganhar vai lá, entra em campo, faz 3 gols, consegue uma vantagem incontestável e a partir daí não tem por que a gente estar questionando ou trazendo motivos para reclamar de arbitragem. Só que constantemente o Fluminense vem sendo prejudicado e, além de ser prejudicado, as escolhas de arbitragem feitas pela CBF geralmente não são favoráveis ao Fluminense. Então é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje aqui no Quintal Tricolor. Você que está assistindo aqui o nosso vídeo no Quintal Tricolor pela primeira vez, vai deixando a sua inscrição aí para estar ajudando bastante a gente no Quintal Tricolor a alcançar números maiores e melhores para estar conseguindo transmitir a informação para um maior número de tricolores. E caso ainda não tenha deixado o like aí embaixo, deixa o like e lá no final do vídeo comenta para a gente saber o que vocês estão achando sobre as escolhas da CBF quanto aos árbitros que apitam as partidas do Flusão. Para o jogo de quarta-feira agora contra o Atlético Goianiense, o árbitro Anderson Daronco, sim, Anderson Daronco, vai apitar novamente mais uma partida do nosso tricolor. Ele que já coleciona algumas polêmicas e geralmente quando apita a partida do Fluminense interfere bastante e geralmente essas interferências não são favoráveis ao Fluminense. Não à toa o nosso retrospecto com ele é praticamente empatado. Os números se equivalem em relação à vitória, empate e derrota. Porém, nas vezes que ele apitou partidas do Fluminense e nós saímos com a derrota de campo, são partidas bem questionáveis em relação à arbitragem. No último jogo do final de semana, que foi o jogo do Atlético Mineiro, onde nós saímos de campo derrotado também naquela ocasião, o árbitro foi o Luiz Flávio de Oliveira, que é outro árbitro que também coleciona algumas polêmicas arbitrando partidas do nosso Flusão. No jogo contra o Atlético Mineiro não foi diferente. Não estou dizendo aqui que por culpa do árbitro o Fluminense saiu derrotado de campo. Porém, a gente tem que contestar bastante a questão da expulsão do zagueiro Manuel. Não pelo lance do pênalti. Ali sim o Manuel deveria ter tomado o cartão amarelo e deveria sim ter sido marcado aquela penalidade. Porém, no lance em que o Manuel tomou o primeiro cartão amarelo, aquilo ali é contestável demais, porque o Alan tenta a cabeçada no zagueiro Manuel e não é o Manuel que tenta a cabeçada no jogador do Atlético Mineiro. Então foi uma arbitragem muito contestada, uma arbitragem muito ruim e não é a primeira vez que o Luiz Flávio de Oliveira comete esse tipo de erro. Se a gente for puxar um pouco mais, o Fluminense hoje é o time que mais tomou o cartão vermelho na competição. O Fluminense soma 9 cartões vermelhos dentro dessa competição. E a gente puxar um pouquinho, a gente vai lembrar daquele jogo no Fla-Flu, no Maracanã, onde nós conseguimos a vitória para cima do nosso arquirrival, porém a arbitragem não passou despercebida. Tivemos a expulsão do David Braz no banco de reservas, onde todos os jogadores levantam para questionar a arbitragem. O David Braz é o sorteado para tomar o cartão amarelo, continua a reclamação e acaba tomando um cartão vermelho sem nem ter entrado em campo. Nessa mesma partida, tivemos a expulsão do mesmo zagueiro, que é o Manuel. O zagueiro Manuel foi expulso diante do Flamengo em um lance onde culpa nenhuma ele teve. Quem empurra é o Felipe Melo e o Manuel acaba levando a culpa em um lance onde poderia sim ter sido corrigido pelo árbitro de vídeo e não foi o que aconteceu. E nessa partida ainda, diante do time da Lagoa, tivemos a expulsão do Caio Paulista, essa sim que foi uma expulsão
correta por conta da confusão que ele e o Everton do time adversário arrumaram dentro de campo. Porém, se a gente for puxar no histórico do Campeonato Brasileiro, são vários erros que a arbitragem cometeu contra o nosso Fluminense. E isso por várias vezes prejudicou o resultado final da partida. Como eu falei lá no começo, não estou aqui dizendo que todas as derrotas do Fluminense a arbitragem interferiu e o Fluminense saiu derrotado unicamente por conta da arbitragem. Só que se a gente for levar em consideração todos esses erros, sim, o Fluminense foi muito prejudicado pela arbitragem. E isso me preocupa bastante, porque esses árbitros que já erraram várias vezes contra o Fluminense continuam errando em partidas do Fluminense, mostra que nos bastidores a diretoria do Fluminense não é tão forte presencialmente na CBF e não tem voz dentro da Confederação Brasileira, o que mostra que o Fluminense nos bastidores precisa de uma força muito maior, porque é bonito a gente chegar aqui e falar contra tudo e contra todos, só que esse contra tudo e contra todos já chegou no limite, já está na hora de acabar. A gente não tem que jogar contra o nosso adversário, mas a arbitragem que é colocada em campo pela CBF. Nós temos que jogar contra o nosso adversário e somente. O assunto dentro das partidas do Fluminense tem que ser única e exclusivamente o futebol mostrado ou não mostrado dentro das partidas, e não que a arbitragem sobressaia em algum momento. Então, a arbitragem vem prejudicando o Fluminense há algumas rodadas já, e é algo que prejudica bastante sim o resultado do Fluminense, só que devemos ter uma representatividade maior nos bastidores para que árbitros que costumam errar contra o nosso time não apitem as partidas do Fluminense. Então, esse foi o nosso vídeo para a gente falar bastante sobre essa escolha desses árbitros para as partidas do Fluminense e que vem nos prejudicando. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo até o final. Não esquece de deixar aquele comentário para a gente saber o que você está achando sobre os nossos vídeos e também sobre as escolhas que são feitas pela CBF nos árbitros das partidas do Fluminense. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Não esquece de estar curtindo, comentando, compartilhando e se inscrevendo aqui no Quintal Tricolor e seguindo a gente também lá no @Quintal Tricolor no Instagram, que é muito importante. Por lá a gente traz as notícias em primeira mão. Saiu notícia, a gente apura e traz logo para vocês. Muito obrigado, saudações tricolores e o céu é o limite para o Fluminense. Tamo junto.